Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura desta terça-feira. Agora são 9 horas e 59 minutos. Então, quase abrindo o mercado à vista. Vamos, como sempre, começar dando uma geral na situação do mercado, pelo fechamento de ontem. Vamos ver a movimentação do mercado nesse iniciozinho de pregão. E a partir daí, a gente passa a dar atenção às mensagens de todos vocês. Quem quiser participar, é só enviar mensagem, seja pelo LS Live, para quem tem acesso, ou pelo bate-papo realmente da página de bate-papo, né, ali do chat de abertura. Ok? Deixa eu só verificar se está tudo certo com o áudio. Acredito que sim. Tudo certo. Pequenos ajustes. Show de bola. Então, pessoal, vamos ao gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa conseguiu produzir uma alta ontem. Chegou a ser uma alta de mais de 2%, mas no fechamento essa alta se reduziu a 0,70 e pouquinhos. Não é um sinal lindo, mas a expectativa para o mercado continua sendo altista. Porém, a gente não tem ainda aquele sinal forte direcional, tá, que diga é para lá que nós vamos. O mercado está meio, apesar de não ser uma contração, parece, né, que esse movimento aqui é uma contração. E o cenário ficaria mais direcional, né, com o rompimento da máxima de fevereiro, que provavelmente nos levaria para os 44 mil pontos. Tá? Se nós tivermos o rompimento deste fundinho aqui, desde que esse ocorra com volume, a gente pode ter a retomada do movimento de queda. Pelos pontos que foram alcançados nesse movimento corretivo, tá, a gente realmente acredita que a gente está para passar por um período mais altista. A gente bateu na linha de retorno desse canal de baixa que tem desde o topo de 2015 e também na linha de retorno no canal de baixa primário. Tá? Mas a gente depende muito também do comportamento do mercado americano. Né? Ontem foi feriado lá nos Estados Unidos, mas ainda assim o futuro de lá operou em alta, em boa alta, que ajudou o nosso mercado a produzir uma alta mais forte na abertura e depois a gente veio perdendo um pouco dessa força, mas a gente ainda fechou em alta. E se a gente for olhar o intraday do futuro americano, se operava dentro de um canal de alta e esse canal de alta foi rompido. Tá? Então a gente pode fazer a projeção desse canal de alta para cá, o que nos dá uma projeção para esse movimento mais lateralizado que parece estar se desenhando. Né? O mais importante aqui é que o mercado americano não rompa essa região, que é de suporte importante, dado pelo gap do G14, também aqui pela média móvel de 200. Então, no momento, o mercado americano passa por um processo mais corretivo, mas ainda sem dar sinalizações realmente negativas. Indo para o nosso mercado, aqui a gente tem o WING16, o contrato futuro. Hoje é o último dia de negociação plena desse contrato, amanhã ele vence. Tá? Por isso a gente já tem que começar a prestar atenção no WINJ16, que é o próximo contrato. Tá? Mas por enquanto vamos ainda olhar o WING16. O WING16, aqui a gente vê o gap de ontem, que está sendo aos poucos fechado. A gente teve uma abertura em gap de alta, né? E o mercado agora vem rompendo a linha d'água. O que inclusive deve ter gerado venda pelo método Leandro nesse último candle aqui. Se não gerou nesse candle, provavelmente vai gerar neste. Tá? Então, a gente está vendo o fechamento desse gap. Essa zona dessa linha azul é um patamar de suporte importante. O ideal é que esse patamar não fosse perdido. Tá? Mas nós temos este canal
tá? E um movimento corretivo até esta LTA, em tese, não põe em risco o cenário de zigue-zague ascendente. Tá? O viés do nosso mercado no intraday, não no curtíssimo prazo, digamos assim, no médio prazo, é mais altista. Tá? E a gente tem como zona importante de alvo e resistência este patamar aqui, que se rompido, abre espaço para o mercado chegar neste patamar, lá nos 43.200 pontos. O dólar rompeu uma LTA neste movimento de queda. Este movimento de queda foi significativo, foi importante, sinalizou a possibilidade de uma mudança de direção no dólar, só que a gente não teve ainda um sinal claro de venda. Tá? Então aqui a gente estava esperando um movimento corretivo no dólar, idealmente testando essa zona de suporte que foi rompido. Tá? O teste da média móvel de 21 períodos, sinal de reversão para daí cogitar a possibilidade de atuar na ponta vendedora. Bom, o dólar chegou nessa zona onde a gente deveria ver a entrada de pressão vendedora, mas ele não está conseguindo produzir candles de força vendedora, então não teve sinal de venda. E está até ficando com uma certa cara de massa bandeira. Se o dólar conseguir com força romper essas máximas recentes, tá, o cenário de venda já não vai mais ficar legal. Tá? Detalhe, a gente não teve venda ainda, tá? Porque a média viraria para cima e provavelmente isso levaria ao rompimento da retração de 618 e jogaria o dólar para testar a máxima de janeiro. Então isso poderia anular aquele cenário amigável a vendas que a gente estava vislumbrando anteriormente. Que isso provavelmente levaria o dólar a um período um pouco mais longo de movimentação lateral próxima, né, ao topo histórico que foi marcado em setembro. No intraday, o dólar está ficando com uma cara boa para compra. A gente tem essa faixa de resistência nos 4.022. Né? Ele abriu abaixo, o dólar abriu abaixo da linha d'água, só que não teve gap. Então fica difícil compra para o rompimento de linha d'água aqui. Agora passa para cima da linha d'água, agora está rompendo essa faixa de resistência. E faz isso depois de andar 2 pregões de lado, dentro de um canal de alta e ter se aproximado muito da LTA e ter as bandas estreitas. Então o rompimento aqui pode ser trabalhado. O ideal mesmo particularmente, eu prefiro operar esse tipo de rompimento associado a algum setup usual nosso, né? Não o simples rompimento. Então o melhor seria ter o rompimento, uma correção marcando um topo, seguido de um novo rompimento que nos daria um primeiro movimento. Esse seria o cenário ideal para buscar compras no dólar dentro deste canal de alta. Tem 2 faixas de resistência, ambas intermediárias. 4.042 seria a primeira faixa de resistência, seguida por 4.067, 4.068 como segunda faixa de resistência. Tá? Em caso de correção no dólar, de queda, a LTA aqui vai ser um suporte. Esse patamar aqui, já em conjunto com a LTA, vai ter seu peso. Né? O patamar ali próximo a 4.007. E se essa zona for rompida, daí o fundo do dia 12 seria o patamar de suporte. Deixa eu só verificar a transmissão aqui. Ok. Tá funcionando para mim. Bom. Ontem, até coloquei no farol, foi o dia das tosqueiras, né? Nós tivemos, inclusive, call de compra em MILS3, que já vai subindo quase 9%. Nós tivemos call de compra em PRML3, que não sobe tanto, mas vai subindo bem, apresenta uma alta de 2,27%. Tá? Então, são 2 papéis que chamaram a atenção. Ontem, inclusive,
Então, esses especificamente a gente não trabalhou em setup de day trade ontem. Mas PDGR também chama atenção. Ontem rompeu um mastro bandeira, hoje vai subindo mais 6%. Aqui nós tivemos um bom day trade junto de Lelis Blanc. Tá, que agora virou restock, né? Mas a gente teve um bom day trade ontem. E no momento, vamos ver, ela está em leilão, ela não abriu ainda. No leilão tá saindo a 7,80, cara. 7,80. 7,80 vai dar uma alta. Ah, não vai ser tanto assim, imaginei que ia ser mais. Vai dar uma alta de 5%. Tá? Então, as tosqueiras têm tem chamado bastante atenção. Tá? E eu acho que, não sei se eu falei Magazine Luiza. Magazine Luiza deu compra ontem. Mas também deve buscar agora o topo de janeiro. Quando a gente vem conversando aqui, o índice deu uma recuperadinha e volta para cima da linha d'água. Então, por enquanto, esse patamar está sendo respeitado, mas o dólar vai insistindo em operar acima da zona de resistência. Muito bem. Deixa eu verificar a transmissão. Só um instantinho, pessoal. De volta. Inclusive, né, Mills 3 com esse movimento de alta já bate a RP da operação que foi dada ontem. Vamos dar uma olhada na Vale. A Vale fechou com um candle de pequena amplitude ontem, foi o segundo, mas dentro de um viés altista, a média já virou para cima. A expectativa é altista, né, e se tiver um movimento de queda, provavelmente vai ser só para fechar esse gap e o mercado voltar a subir, tanto na Vale 5 quanto na Vale 3. A gente tem que ficar bem atento a esses papéis no rompimento dessa faixa de resistência, especificamente na Vale 3 em 10,80 e na Vale 5 não está tão claro o ponto de resistência. A gente tem resistência que vai do 7,92 até os 8,5, mas rompendo essa região abre espaço para movimentações de alta. Junto com a Vale, a BRAP, que eu vejo até mais potencial para o movimento de alta, ela é mais volátil. A gente também tem que ficar atento aqui ao rompimento da faixa dos 3,88, isso abre espaço para movimentações importantes. O setor bancário vem há bastantes pregões aí corrigindo. Eles são o principal motor do nosso mercado. O viés é altista para esses papéis no curto prazo, mas está faltando um movimento mais forte. O Bradesco aqui, se conseguir romper este topo, sinalizaria provavelmente uma compra bem importante. Itaú está um pouco mais distante do ponto de rompimento, teria que romper a faixa dos 25,50. Se a gente começar a ver o setor bancário se movimentar de forma mais importante, principalmente para cima, isso vai ser um belo sinal de que o nosso mercado pode deslanchar, né? Porque o índice é muito movido pelos papéis do setor bancário. O Banco do Brasil, sendo estatal, é o que está mais fraco. Não apresentei um movimento mais importante hoje, mas a gente também fica aqui atento à possibilidade do rompimento do topo ali em 14,20 ou, numa hipótese baixista, no rompimento dos 12,50 para baixo.
Tá intermitente a transmissão, né? Tô vendo o pessoal comentar aqui. Viana, realmente, o mini índice reagiu bem, conseguiu segurar na linha d'água. Tá? Não teve venda do método Leandro por conta do filtro de 15 pontos. Tá? No método Busy, até o sujeito poderia ter buscado a venda, mas tendo buscado a venda estaria sendo estopado agora, porque o preço fechou acima da média móvel de 9 e teve a máxima superada. Ok? Eu sugiro olhar bem aqui o gráfico do WinJ e colocar as operações nesse gráfico. Vamos ver aqui alguns dos principais movimentos do dia. Semig, Detex. Olha só, Detex está rompendo um ponto importante, pessoal. Detex está sinalizando o rompimento de um maço bandeira de ombro cabeça ombro invertido. O volume projetado é bom. A gente pode dizer que a gente tem uma barra elefante nesse primeiro candle do dia. Uma compra aí de imediato seria razoável. Eu não entraria com posição cheia e eu ficaria atento a um eventual processo de gift, né, uma correção que viesse aproximando novamente aqui da faixa próxima a 5,76. Então o Detex chama a atenção desta abertura de hoje. Elite 6 também está ameaçando o rompimento de um canal de baixo. Também dá para dizer que a gente tem uma barra de ignição aqui. É um trade possível. CESP tem uma congestão em gap e está ameaçando rompendo essa congestão agora no intraday. O ideal é buscar um primeiro movimento aqui para confirmar essa possível compra. Enquanto que nos outros papéis que a gente viu há pouco, né, a gente já tem pelo menos uma barra de ignição, uma barra elefante. Vamos ver o que nós temos de movimentações baixistas. Se tem alguma coisa significativa. BTW3 segue em queda. Agora deve estar muito próxima da RP, da venda do dia 12. 5,07. A gente chegou muito próximo. Tá, já seria possível o sujeito até botar um stop no 0 a 0, ou pelo menos a partir de agora, espera o fechamento de hoje, já é permitido dentro do método Busy começar a ajustar stop por máximas aqui. Estrela é outro gráfico a olhar. A gente tem essa congestão. Se a gente tiver um claro rompimento aqui, pode ser um papel para comprar. SUSB5 também mostra, diferente dos seus pares, né? SUSB5 está mostrando uma certa força hoje, mas seria o caso a gente esperar a formação de um primeiro movimento. Bom, vamos dar uma voltadinha no índice. Reagiu bem. Se a gente tiver o rompendo da máxima do dia,
eu acho que o cenário fica bem altista para o pregão de hoje. Então ficar atento, rompendo a máxima do dia, seria inclusive, na minha leitura, um sinal para uma entrada no mini índice. Muito bem, deu para dar uma geral então no mercado, pessoal. Eu vou finalizar a transmissão por aqui. A gente vai estar disponível no LS Live. Mais adiante a gente volta com nossa transmissão normal em vídeo, passando por todos os papéis do mercado. Feito? Bom pregão.